Quero ouvir o Thales também. O papel de Lula aí, tem que fazer, tem que ajudar na negociação? Ele tem que ligar para Nicolás Maduro, Thales? Não, a postura do Planalto hoje, tem que se pensar a questão da Venezuela como uma linha do tempo. O que ocorreu com a Venezuela? O Chávez tomou poder, isso tomou poder após uma série de regimes de direita, alguns deles ditatoriais. Então, Chávez tomou o poder e, naquele contexto, o Chávez se tornou um aliado do Lula com promessas de democratização. Mas ele tinha um mal interno, que é a origem da esquerda ditatorial, da esquerda centralista do mundo inteiro. E o que isso causa? Sempre causou. O regime degringola e vira uma ditadura, que é o que está ocorrendo hoje com Maduro, e que hoje o governo brasileiro entende que que o regime do Maduro é de fato uma ditadura, diferente do que via o regime com Chávez. Com Chaves, o governo brasileiro não via uma ditadura, via um regime autoritário, mas não uma ditadura. Agora vê-se uma ditadura, e essa cena aí é uma cena típica de ditadura. Daí os cuidados do Lula em conversar com Maduro e resolver. Agora, é, tem que haver uma solução para a Venezuela? A solução para a Venezuela tem que haver, mas está muito difícil. Por quê? Porque sai da ditadura do Maduro, vai para esse, por exemplo, esse Edmundo. O Edmundo acabou de ter uma ex-deputada lá em El Salvador publicando um artigo lembrando que o Edmundo era da embaixada do, da Venezuela em El Salvador na década de 80 como um operador da Operação Condor da CIA, que era um instrumento de ditadura na América Latina, essa Operação Condor. Então, você vai sair de uma ditadura para outra ditadura? Como é que vai sair disso? Já tem gente falando no Planalto na possibilidade de se discutir anistias. Quer dizer, no modelo brasileiro de saída de uma ditadura. É muito complicado. Para o Lula, será cada vez mais complicado estar nisso sozinho. Por isso, ele está querendo, olha, eu quero estar nisso com a Colômbia, com o México, e quero conversar com ambos e garantir que isso daí não venha a ter uma ditadura com o nosso aprovo, seja ela de esquerda ou seja de direita. Então, é um momento de muita complexidade. Não está confirmada ainda, pelo menos o que eu falei hoje com o Planalto, não está confirmada essa conversa do Lula hoje. Como chegou, pode haver? Pode, mas não está confirmada. É, Nem sequer ainda está confirmada com Edmundo, muito embora haja o desejo. Portanto, ainda está completamente no ar essa situação. Não acho que o Lula vá marcar nada sem ter é, uma um aprovo, uma participação da Colômbia, sobretudo da Colômbia e do México também. E muito menos sem ter nenhum sinal com a oposição, nenhuma agenda com a oposição. E eu acho que está certo, não tem que marcar e tem que esticar um pouco a corda com o Maduro, esticar mais a corda com o Maduro, para se procurar uma saída para essa situação. Do jeito que está, não há saída à vista. Não há luz no final do túnel. E aí tem tanta coisa, né, Thales, porque o Lula já tem tantas questões a enfrentar no país. Ele querer resolver a questão da Venezuela é colocar, Mas não é é um resolver, custo, né? mas não é resolver, Fabíola, a questão na Venezuela. É o seguinte: você tem aqui na nossa fronteira e na fronteira da Colômbia um país que é extremamente importante, produtor de petróleo, e que está sendo incentivado, está tendo por trás dele a China e a Rússia, e tendo os Estados Unidos também pressionando. Então, você está com um foco de problema monumental na nossa fronteira. Esse é o problema. Você não vai resolver o problema, mas você não pode ignorar isso. Se ignorar esse problema, aí é que explode mesmo. Então, você tem que estar lá, e os dois principais elementos a estar ali, os principais a sofrer
no caso de uma eclosão, por exemplo, de uma guerra civil, será o Brasil e a Colômbia. Então não é, o Brasil está se arvorando a solucionar o problema, não está se arvorando a solucionar. O Brasil tem um problema. O problema está ali do lado. E não dá para ignorar. Você concorda, ô Josias? Quer dizer, é preciso estar próximo e estar acompanhando o que está acontecendo, como disse aí o Thales. E como é que fica a posição do Lula? Essa conversa seria melhor se estivesse realmente os outros presidentes, como o presidente da Colômbia e do México, juntos? Bom, discutir com o Nicolás Maduro sem testemunha é maluquice, né? O Maduro fez esse pedido de conversa com o Lula 24 horas depois de o presidente brasileiro ter declarado, na terça-feira da semana passada, que não via nada de grave, de anormal, de assustador na Venezuela. Desde então, a conjuntura na Venezuela evoluiu do caos para o pântano. Potencializaram-se a gravidade e a anormalidade da conjuntura venezuelana. O que era espantoso se tornou horripilante. Então, qualquer evolução desse quadro precisa estar condicionado ao fator democrático. Um país que acaba de enfrentar o 8 de janeiro, uma tentativa de golpe, não pode tratar como normal um ditador querendo fraudar as urnas. E foram a sorte das urnas o Nicolás Maduro e o oposicionista dele, o Edmundo González. E se o Maduro tivesse vencido, ele já teria divulgado os dados. E todas as indicações, pelas atas eleitorais que vieram a público pelas mãos da oposição, e já averiguadas de forma independente por ONGs, por especialistas em eleições, já foram analisadas inclusive por gente do Brasil, que recebeu os dados da Venezuela. Todas as indicações são de que a oposição venceu aquela eleição, né? Então você tem que levar isso em conta. O Lula precisa negociar, não tem dúvida nenhuma. Não faz sentido romper relações com a Venezuela. Mas veja que todos os chefes de Estado estão ficando bem com os seus públicos internos. Os Estados Unidos avalizam a negociação do Lula, da Colômbia, o Gustavo Petro e do López Obrador do México. Eles avalizam, olha, seria bom que vocês negociassem aí uma saída com o Maduro, mas a Casa Branca já reconheceu o Edmundo González, o adversário do Chávez, como vitorioso. A comunidade europeia também adotou uma posição parecida com a do Brasil ao exigir a divulgação das atas das sessões eleitorais na Venezuela. Mas no dia seguinte divulgou um outro comunicado exigindo que o Nicolás Maduro suspenda essas atividades de repressão a protestos de rua, perseguição de opositores, prisões ilegais. E alguns países aqui, vizinhos, é o caso da Argentina, é o caso do Uruguai, é o caso do Peru, todos eles estão dizendo, olha, é fraude, não reconhecemos a vitória do Maduro. E o Brasil vai lá e assumiu a embaixada da Argentina, assumiu a embaixada do Peru. A diplomacia brasileira está cuidando dos interesses desses países cujos presidentes estão muito bem com os seus públicos internos. E o Lula precisa também lembrar que ele tem uma sociedade para prestar contas, né? Então ele precisa tocar a negociação, mas tendo em conta que ele está lidando com esse eleitorado, com esse público interno, a quem ele deve satisfações. E o Brasil hoje está absolutamente dividido. Então, se o Lula diz que não há nada de anormal, ele até já não repete mais isso, já não ousa repetir mais isso, mas o partido dele já avalizou, não, é democrático o processo e a reeleição do Nicolás Maduro é absolutamente legítima. O PT já soltou nota nesse sentido. Então, é preciso que o Lula olhe para dentro também. Então, muito bem, cuidar da Venezuela, zelar para que a crise não se agrave, isso tudo é muito importante. Mas, em primeiro lugar, o Lula deve explicações, deve obrigações com o seu público interno.